Vamos falar de seleção brasileira? Sim, porque o técnico Dorival Júnior teve que convocar 3 atletas, 3 jogadores, por conta dos cortes, das lesões de Ederson, né, goleiro do Manchester City, o Gabriel Martinelli do Arsenal. E o Marquinhos. E o Marquinhos também, né? Os 3 jogadores aí, enfim, se lesionaram, então Dorival teve que chamar um goleiro, um zagueiro e também um atacante. Ele escolheu o goleiro Léo Jardim do Vasco, vem fazendo um bom começo de temporada pelo Vasco. Inclusive, agora esse último jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, meu Deus, eu estava acompanhando os melhores momentos. A gente estava ao vivo naquele dia com o Canelada, né? Um bombardeio do Nova Iguaçu e o Léo Jardim fez umas 4, 5 defesas difíceis, né? Então, vem sendo muito acionado e vem sendo importante para o Vasco. Fabrício Bruno do Flamengo e o atacante Galeno do Porto. As 3 escolhas do Dorival Júnior, que falou sobre essa convocação desses 3 atletas, né, os cortes na lista e também os jogadores que chegam para reforçar a seleção brasileira, eu diria assim. Vamos lá, o Dorival Júnior fala e você acompanha aqui na Jovem Pan. Hoje pela manhã nós tivemos um contato com o Dr. Rodrigo Lasmar, que nos posicionou a respeito de todos os atletas recém-convocados. Infelizmente, ao longo do dia nós tivemos aí o conhecimento de que 3 atletas, Ederson, Marquinhos e Martinelli, estarão fora desses 2 primeiros amistosos. Sendo assim, nós estamos convocando Léo Jardim, do Vasco da Gama, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno do Porto. São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses 2 amistosos iniciais. Tá aí a palavra do Dorival Júnior. Gostou, Piperno? Galeno do Porto, chamou Léo Jardim do Vasco e Fabrício Bruno do Flamengo. Com isso, a seleção brasileira terá 8 atletas que nunca vestiram a camisa da seleção, já nessa primeira lista do Dorival Júnior. Piperno. Sobre o Léo Jardim, o Bruno cantou essa pedra aqui ontem, né, Bruno? Sim. Ontem você estava chamando atenção para isso. Então, o que mais surpreendeu talvez tenha sido o Galeno, que é um jogador menos conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele praticamente não fez carreira aqui, jogou em clubes pequenos lá de Goiás, depois foi para Portugal e faz uma temporada que chama muita atenção, especialmente na Champions. É interessante que o Galeno tem jogado melhor, tem sido mais decisivo na Liga dos Campeões do que propriamente no Campeonato Português. Ele entrou em campo 36 vezes, marcou 13 gols, mas é realmente na Champions em que ele tem se destacado mais. Marcou 5 vezes, deu mais 4 assistências, enfim, um jogador que está fazendo uma competição muito boa. E ele é um jogador, Vanderlei, eu fui conferir aquela informação que você me passou sobre a cidade de origem dele, que você conhece tão bem, Barra da Corda, lá no Maranhão, né? Um abraço aí pro povo maranhense. Muito gentil. Muito gentil e tal. Um jogador de 26 anos, então esse é o que mais surpreendeu, porque é menos conhecido aqui no futebol brasileiro, mas também jogo amistoso, embora amistoso de alto nível agora, né? Até felizmente diferente do ciclo anterior. Exatamente a oportunidade para testar um jogador, principalmente um jogador que já está lá na Europa mesmo, já está mais ambientado. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra agora, por exemplo, e ele, outro dia, agora, né, está enfrentando o Arsenal, né? Então, obviamente, não é um ambiente que seja propriamente uma novidade para ele. Boa sorte a todos os convocados aí. Eu acho que é uma pena, né, que, enfim, mais uma vez a seleção não possa contar com jogadores de melhor nível, como Marquinhos e, sobretudo, o Martinelli. E, em relação ao Fabrício Bruno, é um jogador que deve ter deixado o Vampeta muito feliz, que o Vampeta sempre chamava atenção, né, para ele, falava, ele é um cara muito, enfim, um zagueiro que joga muito bem, só precisa parar de mexer no calção e tal, mas você vê como que o Tite tem feito bem para alguns jogadores. No final do ano passado, o Fabrício Bruno estava jogando muito mal. Então, talvez tenha sido o pior momento dele desde a chegada ao Flamengo. E agora, com o Tite, voltou a atuar muito bem. Vanderlei Nogueira, tá aí a convocação do Dorival Júnior, né? Teve que chamar 3 jogadores.
o Fabrício Bruno do Flamengo, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, e o Galeno do Porto, Vanderlei. Pode chamar todo mundo, né, Pedro? Essa hora, fique à vontade. Pode chamar quem ele quiser, nós estamos a 800 dias da Copa do Mundo, dá para consertar, enfim... Eu acho até que esperava que ele chamasse mais jogadores de futebol brasileiro, porque ele chegou falando que ia prestigiar aquele negócio todo. Então, mas não importa. Eu acho que também compreendo a resposta que ele deu quando alguém perguntou sobre isso. Não posso fazer uma mudança radical, logo na minha primeira convocação. Então tem muita coisa pela frente, tem Copa América, depois tem sequência da vida aí para as eliminatórias e até chegar a hora da Copa do Mundo. Então eu acho que todo mundo que ele está dando chamado, tem 8, né? É um total de 8 que nunca tinham sido chamados. Pronto, já vão tirar fotografia com a camisa da Seleção Brasileira, já mudou o novo contrato, o futuro contrato já vai ter uma valorização. Enfim, as coisas vão acontecendo. Até que ele encontre o time, imagino que no máximo 60 dias antes da Copa do Mundo, que será o time que vai disputar o próximo Mundial. É isso. Bom, muito obrigado. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Voltei, hein? Voltei do Pânico. Tava lá no Pânico com a rapaziada. E, ó, falando ainda sobre a seleção brasileira, minha opinião, eu convocaria pro gol ou o Cássio ou o Everton. Porque eu acho que precisa de um cara com experiência, um cara brabo. Imagina, cara, você vai botar Léo Jardim, Bento ou Rafael para enfrentar a Inglaterra. É o que eu falo. Claro que podem surpreender, podem agarrar muito e se destacar. Vão merecer. Mas, cara, eu botaria alguém de experiência. É verdade, alguém brabo. Cássio já foi pra Copa do Mundo, já foi convocado pra seleção. O Everton tá num momento ruim, mas o cara já foi pra seleção, já conhece o peso da camisa, já conhece o grupo. Eu levaria um brabão desse. Porque você não tem o Ederson, que seria o goleiro titular. Aí sim, o cara tá acostumado a enfrentar todos aqueles caras. Você não tem o Alisson. Pô, você vai botar os caras todos, qualquer um deles vai ser estreante. Sim. Na seleção brasileira. E aí vai pegar Bellingham, vai pegar Foden, vai pegar Kane. Saka. Pô, se eu fosse o Dorival, eu levaria ou o Cássio ou o Everton. Ah, não estão no melhor momento, azar. Eu acho que ele precisa de um cara brabo pra ser o titular. E levaria pra ser o titular, tá? Porque eu não vejo o Rafael sendo titular, que é o provável. O provável é o Rafael. Eu jogaria com o Bento entre os três ali. Mas eu acho que não vai ser. Pode ser. Eu acho que aí as pessoas vão falar, mas e a renovação? Gente, o Cássio tem 36, o Rafael tem 34. É porque um brilha há mais tempo. O Rafael foi reserva no Cruzeiro, foi reserva no Atlético Mineiro. O Cássio é titular há anos, o Everton é titular há anos. Né? Não é você dizer, é um goleiro novo. O Bento é novo. Sim. O Bento pode ser considerado uma renovação. Agora, eu não vejo a seleção brasileira tendo um goleiro desses contra a Inglaterra e Espanha. Eu acho que faz sentido o que você falou. Acho que faz sentido, sim. O Brasil tem 2 goleiros que estão ali, no mínimo, no top 10 do mundo. O Ederson e o Alisson. Né? O Dorival deu azar de perder os 2 para esse jogo. E dos 3 que estão ali, acho que o Bento é o melhor. Eu jogaria com o Bento. Também. Entre os 3, para mim, ele seria o titular. Eu acho o Léo Jardim melhor que o Rafael também. Mas eu acho que faz todo sentido porque é o início de trabalho. Mas a gente sabe que aqui as coisas são extremamente resultadistas. Se ele começa perdendo os 2 amistosos, ele começa sendo cornetado. Não ganha a Copa América, já começa a ficar uma situação ruim. A gente sabe que o negócio aqui é bem resultadista. Então, eu acho que faz sentido. Então, se ele chamasse um goleiro, além dos 2, Cássio e Everton, podia ser o Neto, que joga no Bournemouth, que é um cara bem experiente também, que joga na Europa há muito tempo. Mas eu acho que nesse sentido, assim, do resultadismo brasileiro, e a gente sabe que se o Dorival perder os 2 amistosos, ele será cornetado, a gente sabe. Eu chamaria o Bremer ao invés do Fabrício Bruno também. Olha aí, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Tem essa situação aí, né? Então você tem o goleiro, que é o Léo Jardim do Vasco, que tá agarrando muito, tá? Tá agarrando muito. Inclusive agora contra o Nova Iguaçu agarrou muito. E o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu acho que ele tá numa fase pior que o Léo Pereira.
mas o Léo Pereira é canhoto. Sim. Provavelmente ele não pega essa vaga porque precisa de zagueiro. Já tem 2 zagueiros canhotos, né, Bruno? Tem o Gabriel Magalhães e o Beraldo. E agora ele precisa de zagueiros mais que jogam com a direita. E se ele tiver que jogar se ele for jogar com um destro e um canhoto, ele vai ter o Murilo ou o Fabrício Bruno como titulares, né? Que são estreantes. Vai ter um estreante na zaga de qualquer jeito, né? Mesmo que ele jogue com os 2 canhotos juntos. O Beraldo, quando jogava na base do São Paulo, ele jogava com o Luizão, que agora está no West Ham, no time B do West Ham, que é canhoto. E o Beraldo jogava na direita. O Beraldo é um craque da posição, assim. O Beraldo é um jogador sensacional. Assim. E você já falava isso desde a época de São Paulo, que ia ser jogador para despontar na Europa. Sim, tá, chegou no Paris Saint-Germain, é titular. Chegou, tomou conta, vestiu a camisa e tá jogando. Outro dia, no fim de semana, o Luiz Henrique, que é o técnico do Paris Saint-Germain, falou que... ele falou, é impressionante, chegou um menino aqui, brasileiro de 20 anos, que nunca jogou na Europa, o cara tá à vontade aqui, o cara chegou e me parece um jogador super experiente. Então, o Beraldo, ele pode jogar na direita, apesar de ser canhoto, que na base do São Paulo ele jogava ali com o Luizão, que era um canhoto. O Luizão chegou a jogar um pouquinho no profissional também. Mas, assim, também na zaga ele vai ter um estreante de qualquer jeito. Por isso, dentro do mesmo raciocínio que você fez pro goleiro, eu levaria o Bremer da Juventus ao invés do Fabrício Bruno, que é um cara também mais experiente. A gente tem essa situação aí da seleção brasileira, né? A seleção brasileira do Dorival Júnior tendo mais jogadores que jogam no Brasil, realmente, como ele prometeu. Agora, Piperno, eu acho que o torcedor não tá gostando disso não, hein? Porque eu acho que o torcedor liga mais pra time do que pra seleção. E aí começa essa moda, a convocar muitos jogadores que têm atividade no Brasil, pelo calendário ridículo e pela CBF ainda não ter cedido pra cancelar, adiar jogos, né? Vai perder jogador. Eu acho que a CBF tem que tomar vergonha na cara. Estamos vendo que ele vai convocar mais jogadores do Brasil. E adiar jogos dos times que têm os jogadores na seleção brasileira. Aí o Cartola da Federação Paulista Carioca vai falar, puxa vida, mas como é que eu vou mexer no meu calendário aqui que já está tão apertado? Então é um problema crônico do futebol brasileiro. E eu concordo com o Bruno em relação ao Fabrício Bruno. Nesse momento, enfim, o Brasil vai jogar contra seleções importantes e tal. Claro que o campo para a experiência está aberto, esse é o momento para fazer esse tipo de coisa e tal. Mas o Bremer é um zagueiro de bom nível. E eu queria chegar numa outra questão. Quer dizer, que campeonato estadual não pode ser trampolim para nenhuma convocação. Todo campeonato estadual é ridiculamente fraco. Então, nada contra o Fabrício Bruno, esses jogadores que foram lembrados agora. Mas se eles jogarem a mesma coisa no Campeonato Brasileiro, por exemplo, beleza. Agora, ser convocado por suposta boa fase em campeonato estadual, aí não. Aí eu acho demais e até por isso também eu chamaria o Bremer da Juventus e não o bom Fabrício Bruno agora. Você acha que o Fabrício Bruno não merece ainda essa vaga? Eu acho que ele é um ótimo jogador. Ele teve grandes momentos até o início daquela má fase, o ano passado. De fato, ele terminou o ano jogando mal, mas antes disso ele vinha bem. Ele já teve ótimos momentos no Flamengo. Agora, veja, Pilhado, ele é lembrado agora por conta desse ótimo momento da defesa do Flamengo, que foi vazada só uma vez, no Campeonato Carioca e tal. Mas veja, eu acho que campeonato estadual não pode ser justificativa para convocar ninguém. Os campeonatos estaduais, via de regra, são muito fracos. Então, se você tem alguém que esteja se destacando num campeonato paulista, carioca, gaúcho ou mineiro, qualquer coisa, e você tem um zagueiro de bom nível, como o Bremer, que é jogador da Juventus de Turim, jogador que já passou pela seleção brasileira antes, acho que esse cara tem mais currículo.